Olá, pessoas lindas! Está aberta a primeira cerimônia de melhores do ano aqui do meu canal sobre as minhas leituras em 2025. Não melhores do ano sobre o que foi lançado ano passado, e sim melhores do ano sobre o que eu li. E segundo as categorias que eu criei, e claramente segundo a minha opinião. Tem que ser assim, né? Afinal, são minhas leituras. Serão algumas categorias de premiação nessa manhã, tarde ou noite, depende da hora que você está assistindo. E é bem provável que você esteja comendo alguma coisa agora. Inclusive, bom apetite! Dando início aos prêmios, vamos começar pela categoria Maior Personagem Visão do Ano. E os indicados são Alice, do livro O Beijo de Copas, do autor Nico Balladori. Felipe, de Desmortos, da autora Mercy Miller. Milena, do conto A Loba no Armário, da autora Marina Feijó. Aslan, de Até que a Morte nos Una, da autora Carol França. Evelyn Hugo, de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da autora Taylor Jenkins Reid. Melissa, de O Guia Imperfeito da Paixão Platônica, da autora Alice Machado. E Elia, de Lenormand, da autora Janine Jensen, com S.L. Sábado. Quem venceu foi... Milena, de A Loba no Armário. Ela é uma grande bissexual emocionada, é claro que ela ia ganhar. Apesar que Aslan tava bem na cola dela. A próxima categoria é Melhor Casal ou Trisal do Ano. E os indicados são Felipe, Lorena e Lucas, de Desmortos. Jasmine e Aslan, de Até que a Morte nos Una. Elia e Seb, de Lenormand. Benjamin e Celina, de O Fim do Mundo Entre Nós, da autora Helena Vieira. E Adélia e Teresa, de Duelo de Damas, da autora Marina Basso. Quem venceu foi Jasmine e Aslan, de Até que a Morte nos Una. Lindos, saborosos bissexuais. Não que a última questão tenha me feito decidir. Ou talvez sim. Não é brincadeira mesmo, porque Benjamin e Celina também são bissexuais. Então foi isso não, tá? Agora vamos à categoria Melhor Personagem do Ano. E os indicados são Meridiana, de Meridiana, da autora Eliana Alves Cruz. Kiara, de Cupiros Não Se Apaixonam, de Clara Alves. Melissa, de O Guia Imperfeito da Paixão Platônica, de Alice Machado. Elia, de Lenormand, de Janine Jensen, com S.L. Sábado. Evelyn Hugo, de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da autora Taylor Jenkins Reid. Valdete, de Café Passado e Outros Dotes de Valdete, da autora Coral Daia. Tansin, de O Vaso de Aroeira, da autora Giovanna Salomão. Jasmine, de Até que a Morte nos Una, da autora Carol França. Hugo Flores, de Os Dois Amores de Hugo Flores, de Felipe Fagundes. E Clara, de Caoticamente Clara, da autora Fernanda Campos. Sim, foram muitos concorrentes nessa categoria, porque foram vários personagens incríveis, e aqui foram os mais incríveis dentre todos os incríveis, tá? Mas o vencedor é... Melissa, de O Guia Imperfeito da Paixão Platônica, da autora Alice Machado. Isso simplesmente porque eu sou igualzinha a Melissa. Não tem condição, eu sou igualzinha a ela. Ela é uma grande fofiqueira da própria vida, tal qual eu sou. Vive muitos romances na cabeça dela, tal qual eu também faço. E eu me identifico muito com Jasmine de Até que a Morte nos Una, mas Melissa, o negócio é ainda mais intenso. Agora vamos à categoria Capa de História Mais Bonita. E os indicados são O Beijo de Copas, de Nico Balladori. Imagens Estranhas, do autor Uketsu. A Loba no Armário, de Marina Feijó. Duelo de Damas, de Marina Basso. A Coroa de Faia, de Giovanna Salomão. E Eu Vos Declaro Vampiros, de Carol França. E o vencedor é... Duelo de Damas, de Marina Basso. Que já posso dizer em memória, no caso não de Marina, da capa, porque a capa vai mudar, já que esse livro vai ser lançado pela Rua Editora. Inclusive, extremamente feliz com isso. Mas essa capa é perfeita e estará para sempre no meu coração. E também nos meus arquivos guardados, porque ela tá salva na minha galeria. Agora vamos à categoria Personagem Mais Burro. E os indicados são Perséfone, de Narciso, da autora Priscila Marx. Melissa, de O Guia Imperfeito da Paixão Platônica, da autora Alice Machado. Ananda, de Sempre Teremos Lisboa, da autora Julia Hitchens. Nico, de Escute Antes de Partir, da autora D.S. Letriz. Evelyn Hugo, de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da autora Taylor Jenkins Reid. E Kiara, de Cupidos Não Se Apaixonam, da autora Clara Alves. Essa categoria foi muito difícil, gente, porque aqui poderia facilmente dar empate técnico. Porque todo mundo assim num nível tão alto de burrice que Nossa Senhora. Mas como eu quero declarar sempre um vencedor pra tudo, não poderia ser diferente. Nessa categoria, quem vence é ela. Evelyn Hugo! Parabéns, Evelyn, porque Nico é muito burro, mas você consegue superar. Agora vamos à categoria Personagem Mais Desgraçadinho da Cabeça. E os indicados são Lucas, de Desmortos, da autora Mercy Miller. Ari, de Escute Antes de Partir, da autora D.S. Letriz. Holden, de Narciso, da autora Priscila Marx.
Adeline e também Teresa, ambas do livro Duelo de Damas, da autora Marina Basso. Alissa, de Coroa de Vidro, da autora Bia Góes. Essa aqui também é uma categoria muito difícil, porque os personagens aqui, todo mundo em situação de barril, mas seu histórico de traumas te fez ganhar. Parabéns, Teresa, de Duelo de Damas, da autora Marina Basso. Do nada eu comecei a dançar. Agora vamos à categoria Melhor Vilão. E os indicados são A Rainha de Copas, de O Beijo de Copas, de Nico Balladori, Khaled, do conto A Essência de Angeline, da autora Giovanna Salomão, Celia St. James, do livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da autora Taylor Jenkins Reid, e a CEO Verônica, dos Dois Amores de Hugo Flores, do autor Felipe Fagundes. Concorrentes de peso, hein? Páreo a páreo aqui, todo mundo assim, bem vilãozão. Mas o vencedor é Khaled, nosso bruxão maravilhoso da Essência de Angeline, da autora Giovanna Salomão. Agora vamos à categoria Livro com a Melhor Reviravolta. E os indicados são Imagens Estranhas, do autor Uketsu, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da autora Taylor Jenkins Reid. E não, a reviravolta desse livro não é Evelyn ser apaixonada por uma mulher. Café Passado e Outros Dotes de Valdete, da autora Coral Daya. O Beijo de Copas, do autor Nico Balladori. Escute Antes de Partir, da autora D.S. Letriz. E Sempre Teremos Lisboa, da autora Julia Hitchens. Mas o vencedor é... Escute Antes de Partir, da autora dessa letriz. Foram camadas e camadas de reviravolta, gente. Categoria Maior Crush Literário. Coisa rara de acontecer. Comigo, no caso. Mas sim, em 2025 teve. E os indicados são Jazz, de Cupidos Não Se Apaixonam, da autora Clara Alves. Aslan, de Até que a Morte Nos Una, de Carol França. Benjamin, de O Fim do Mundo Entre Nós, da autora Helena Vieira. E quem venceu foi... Jazz, de Cupidos Não Se Apaixonam, da autora Clara Alves. Aquele sorriso derreteu meu coração. Eu me entendo totalmente, Kiara. Agora vamos a uma categoria semelhante a essa, que é Melhor Bipanic que eu tive. Ou seja, o casal me deixou extremamente nervosa e, se possível, eu gostaria de ser marmita. E os indicados são Jasmine e Aslan, de Até que a Morte Nos Una, da autora Carol França. Ari e Nico, de Escute Antes de Partir, da autora D.S. Letriz. Melissa e Luigi, de O Guia Imperfeito da Paixão Platônica, da autora Alice Machado. Benjamin e Celina, de O Fim do Mundo Entre Nós, da autora Helena Vieira. E quem venceu foi... Jasmine e Aslan, de Até que a Morte Nos Una, da autora Carol França. É um casal vampiro, a competição chegou a ser desleal. Categoria História Mais Devorável do Ano. E os indicados são Meridiana, da autora Eliana Alves Cruz, O Vaso de Aroeira, da autora Giovanna Salomão, Cupidos Não Se Apaixonam, da autora Clara Alves, Até que a Morte Nos Una, da autora Carol França, e Escute Antes de Partir, da autora D.S. Letriz. E quem venceu foi... O Vaso de Aroeira, da autora Giovanna Salomão. E esse aqui foi muito devorável, não porque ele é um conto, mas porque eu nunca li uma história tão rápido. Foi totalmente devorável. É isso que quer dizer, né? Agora vamos a uma categoria um pouco polêmica, que é o livro que foi a maior decepção do meu ano. E os indicados são Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da autora Taylor Jenkins Reid, Espadas Cruzadas, da autora Freya Marski, e Presságios do Amor, da autora Alexandra Bellefleur. Queria fazer um parêntese que não tem um nacional aqui, né? Haha, nacional sempre entregando tudo. Eu até ia botar um nacional aqui de brincadeira, mas era uma brincadeira bem assim, não foi tão incrível quanto eu achei que seria. Mas seria só nisso, não foi decepção nenhuma. Eu adorei ler. E o vencedor foi... Espadas Cruzadas, da autora Freya Marski. Eu esperei tanto pra ler esse livro, pra quando chegar nele, ler ele, até gostar do início, mas depois ele ir derrapando e cair num poço de água suja. Agora vamos à categoria Personagem que mais me irritou. E os indicados são... Kiara, de Cupidos Não Se Apaixonam, da autora Clara Alves. Ananda, de Sempre Teremos Lisboa, da autora Julia Hitchens. Clara, de Caoticamente Clara, da autora Fernanda Campos. Evelyn Hugo, de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da autora Taylor Jenkins Reid. Nico, de Escute Antes de Partir, da autora D.S. Letriz. Narciso, de Narciso, da autora Priscila Marx. Outra categoria muito concorrida, foi difícil assim tomar uma decisão. Dava sim pra ter um empate técnico entre todo mundo. Mentira, não dava não, tem uns que me irritaram só um pouquinho, foi só exagero ter botado nessa categoria. Mas quem venceu foi... Narciso, de Narciso, da autora Priscila Marx. Agora vamos às categorias que talvez sejam as mais aguardadas, hein? Categoria Melhor Conto do Ano. E os indicados são
A Coroa de Faia, de Giovanna Salomão. Beijos com Sabor de Verão, de Vanessa Freitas. A Loba no Armário, de Marina Feijó. E Outubro 30, de Juliana Reis. E quem venceu foi... A Loba no Armário, de Marina Feijó. Fofa, divertida e adorável. E aqui entrou bem aquelas de eu me identifiquei muito com Milena, personagem principal. Menção honrosa a Eu Vos Declaro Vampiros, que só não entrou aqui porque ele não é um conto único. Pra gente ler ele, tem que ter lido o livro principal. E agora vamos à última categoria. Melhor livro do ano. E os indicados são... Um monte que eu não consegui botar menos livros nessa categoria, meu Deus. Escute-te de Partir, da autora D.S. Letriz. Meridiana, da autora Eliana Alves Cruz. Desmortos, da autora Mary C. Miller. Cupidos Não Se Apaixonam, de Clara Alves. Os Dois Amores de Hugo Flores, de Felipe Fagundes. Até que a Morte nos Una, de Carol França. E Duelo de Damas, de Marina Basso. Como eu disse, entrou muito livro nessa categoria porque foi muito difícil de eu conseguir restringir o mínimo possível para poder falar qual foi o melhor. Mas de antemão já tenho consciência que esses foram os melhores livros que eu li ano passado. E pensando mais em elementos que me fizeram me envolver muito na história, quem vence essa categoria é... Desmortos, de Mary C. Miller. E assim encerramos essa cerimônia de premiação de leituras de 2025. E é isso, gente. Amaram essa premiação super especial que eu fiz pra vocês nesse início de ano? Eu achei maravilhoso, espero que vocês tenham amado. E se amaram, deixa aquele gostei cheiroso aqui embaixo pra apoiar sua criadora local. E comenta aqui embaixo quais categorias mais você acha que ia ser super legal fazer parte dessa seleção aí de premiações de todos os anos. Inclusive, tô pensando sobre vocês participarem de alguma forma na próxima. Como essa foi a primeira, eu fiz sozinha, mas a próxima vocês podem participar. Então comenta aqui o que vocês acham legal de fazer nessa premiação. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!